Oi, oi, gente. Boa noite, tudo bem? Bom, eu vi que a Lu já entrou aqui, eu vou tentar colocar ela na live. Primeiro eu queria agradecer muito o engajamento de vocês, em terem mandado muitas solicitações de dúvidas no inbox. Pra gente é muito gratificante perceber que vocês se interessam pelo tema, que vocês querem saber. Muito importante mesmo ter vocês aqui com a gente faz tudo isso por vocês, né? Esse é um trabalho voluntário pela ABE. Então, a Associação Brasileira de Epilepsia tem o prazer hoje, né, com o quadro ABE pelo Brasil, né? E a gente tem o prazer de receber uma médica muito querida, muito mesmo, a doutora Luciana. E para quem não me conhece, meu nome é Daniela Bezerra, eu sou médica voluntária na Associação Brasileira de Epilepsia, sou pediatra, neurologista da infância e da adolescência, né? Sou epileptologista e sou coordenadora do Ambulatório de Epilepsia Infantil da Faculdade de Medicina da ABC. E tenho a honra de receber uma amiga super querida, uma pessoa super do bem, uma pessoa que se dedica ao que faz, se dedica aos seus pacientes, a sua idoneidade em tudo que ela faz. É uma pessoa muito querida, a doutora Luciana, né? Ela vai. E aí a gente vai conversar hoje sobre um tema muito importante, que é encefalopatia epilética e do desenvolvimento. A doutora Luciana fez doutorado nisso, então é uma pessoa Oi, Lu! Deu certo. Eu tô, eu Tudo tô no, bem? eu tô no WhatsApp assim, Lu, 3 minutos, Lu, 2 minutos. Bora! Vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Eu não tô te vendo. Você não tá me vendo, Lu? Eu não estou te vendo. A gente tá te vendo e Tá tá te tudo bem? ouvindo Tá bem, tudo bem. sim. Então Mas tá você não bom. tá Então vendo a vamos lá. gente? Eu Não? não tô te vendo, não, mas vamos. Será que tem alguma questão? Deixa eu ver aqui. Agora tá fotinha, agora Tudo tá ok. você. Então Você não tá tá vendo bom. a gente tá te ouvindo e te vendo bem, tá? Então Então tá fica bom. tranquila. Isso. Então tá Então bom. tá. Lu, é um Muito prazer obrigada. enorme te receber. Obrigada pelo convite da ABE, o seu convite. Fico honrada pelas suas palavras, viu, Dani? Você sabe que você é muito querida, Lu. Todo mundo tem uma admiração enorme pelo teu trabalho, pela tua idoneidade, pela maneira como você leva as coisas. Você é uma raridade no meio das raridades, dos raros, né? Imagina. E falando em raridade, né? A gente convidou você para justamente falar sobre coisas raras, né? E eu queria primeiro que você se apresentasse para as pessoas, né? Contasse para você quem é a Lu, a doutora Lu, e aí depois a gente começa a conversar sobre o tema. Eu sou Luciana Midori, conhecida também como doutora Lu Midori nas redes sociais. Eu sou neurologista infantil e neurofisiologista. E trabalho com epilepsia e nos últimos anos tenho trabalhado muito com epilepsia e genética. Fiz o doutorado, né, nesse tema e hoje eu sou médica do Menino Jesus, eu faço o eletroencefalograma e coordeno o ambulatório lá no Menino Jesus. Trabalho também no Hospital Sírio-Libanês. É isso. É só entre aspas isso, né, Lu? É muita coisa, mais mãe de dois, uma corredora. Cuidadora, gosto de coisas de esporte, faço pós de cuidados paliativos, sempre estou inventando É coisas aí. isso mesmo. Bom, Lu, então, na verdade, seria legal a gente começar, né, para o pessoal entender por que
do tema e por que você, né? O teu doutorado foi sobre o tema que nós vamos conversar hoje, que é encefalopatia epilética e do desenvolvimento. É um tema bem difícil, mas eu acho que a gente dá conta de explicar para todo mundo. Eu agradeci que a gente teve bastante pergunta, né, ao longo da semana. Isso foi muito bom mesmo. Queria agradecer a todo mundo, né? Então, na verdade, a Lu tá aqui porque ela fez o doutorado. Então, para quem não sabe, o doutorado é um aprofundamento muito grande de um determinado tema, né? Normalmente demora em média 4 anos para a gente terminar todo o processo de doutorado. Não sei quanto tempo você fez, Lu, mas normalmente é isso, né? 6 anos, 6 anos. Você fez em 6, tá tudo bem, tá tudo bem. Por causa por causa da pandemia, né? Acabei adiando um pouquinho. Então, foram 6 anos. Eu bem sei o que é isso. Eu tô na labuta do meu também, fazem 2 anos já, meu Deus. É uma fase muito difícil, porque a gente tem que se aprofundar muito no estudo, né? Nos relatos, nas nossas estatísticas, enfim. Mas a Lu fez com muito louvor esse processo do doutorado dela. E é sobre isso, né? Sobre essa questão que a gente vai falar. Eu vou começar falando um pouco sobre encefalopatia epilética. A Lu, eu vou até pedir para a Lu contextualizar o que é a diferença do desenvolvimento. E a gente tem uma lista de perguntas que a Lu separou. Sim. E a Maria Alice separou uma também. E é claro, a gente também vai respondendo as perguntas de vocês aqui, né, na live, que eu acho que é o mais importante são vocês participarem e a gente enriquecer o conhecimento para todo mundo, né? Então, quando a gente fala de encefalopatia epilética, a gente, na maioria das vezes, associa à infância, mas a gente pode ter encefalopatia epilética em qualquer idade. E a encefalopatia epilética, ela acontece quando se tem uma epilepsia, onde o próprio processo das crises epiléticas, uma atrás da outra, muito intensas ou com uma duração muito prolongada, e aí normalmente a gente já está diante de uma epilepsia de difícil controle, ou refratária ao medicamento, ou fármaco resistente, né? E aí, nesse caso, o que a gente observa é que as crises, por estarem em descontrole, geram uma dificuldade no funcionamento desse cérebro. Então, quanto mais crises, quanto mais duração dessas crises, quanto mais intensidade desses movimentos, descontrole desse processo, maior vai ser o comprometimento desse cérebro, mas exclusivamente e essencialmente por conta da epilepsia, das crises epiléticas. Então, eu gosto muito de dar um exemplo que a gente hoje nem fala muito mais desse termo, mas existem epilepsias que eram antigamente benignas, que a gente sabe que não existe mais esse termo, que são as do autodesenvolvimento, são autolimitadas, e que a criança tem uma epilepsia na infância, a gente sabe que ela vai crescer, se desenvolver, amadurecer, e aquela epilepsia vai ser resolvida. Mas essas crianças, elas também podem desenvolver uma encefalopatia epilética, e que podem ter muitas crises, e desenvolver um processo de atraso do desenvolvimento, dificuldade de aprendizado, né? Outras alterações que impactem o processo do desenvolvimento dela como todo, essencialmente por causa do descontrole da epilepsia. Então, a encefalopatia epilética, ela está associada a um atraso do desenvolvimento, a perda, às vezes, de habilidades por conta, essencialmente, da epilepsia e tudo que ela traz em relação ao descontrole das crises, né? E aí, agora a Lu vai complementar qual seria a diferença, né, da encefalopatia epilética para a do desenvolvimento, né, Lu? Então, assim, esse termo surgiu, foi em 2021, 2022, para diferenciar o que a Dani comentou, para diferenciar essa encefalopatia epilética, que ela é causada pela epilepsia, pelas descargas e tudo. Então, assim, essas que são encefalopatia epilética e do desenvolvimento, ela quer dizer que você tem ainda uma causa de base que, apesar das crises, o desenvolvimento pode não estar tão adequado.
Por exemplo, a gente tem, eu coloco a síndrome de Dravet como um quadro típico, que tem muitas crianças que controlam as crises, mas têm um comportamento alterado, com autismo, né, com, às vezes, um atraso que foi tendo uma piora, né, tava bem antes de um ano e depois teve uma piora. Então, apesar das crises estarem relativamente controladas. Então, você tem uma causa, principalmente genética, que leva também mais um fator para a questão do desenvolvimento. Então, tem a encefalopatia epilética e, além disso, uma outra causa de base. Que aí a gente diferencia, quando a gente pensa em encefalopatia epilética, tratar a crise com mais urgência para melhorar o desenvolvimento. E a encefalopatia epilética e do desenvolvimento, a gente trata as crises, mas nem sempre o desenvolvimento retoma para aquele basal, vamos colocar assim. Né? Então, e a gente coloca esse termo mais relacionado com causas genéticas. Então, é quase que um sinônimo de possibilidades genéticas. Nossa, perfeito. Teve uma pergunta que subiu aqui. Na verdade, o SN8A, que foi uma das perguntas que subiu aqui rapidamente, o SN8A é um grande exemplo também, né? Talvez Exato. com um pouco mais de precisão, né, Lu? A gente foi numa reunião há muitos anos atrás, quando estavam descobrindo, inclusive, quais eram as coisas que aconteciam, que poderiam acontecer com a criança, além da epilepsia. Porque eu acho que o que a gente precisa compreender é que essas mutações genéticas, tipo a SCN8A, ela tem a epilepsia, mas pode existir em algum momento que a gente tenha um controle razoável das crises epiléticas. E que mesmo assim, por ter uma doença de base, uma mutação monogênica genética, essa doença, essa mutação gera um curso próprio em relação ao processo da epilepsia. Então, a gente sabe que o SN8A, ele pode ter outras alterações, às vezes cardíacas, às vezes alterações de marcha do andar, de movimentos involuntários, né? Por quê? Por causa da epilepsia? Não. Por causa, né, da doença de base, que é a mutação genética SN8A, que foi o que a Lu exemplificou em relação ao Dravet, né? Então, eu acho que esse processo, quando a gente encara essas mutações genéticas, essas alterações, eu falo mutação porque a grande maioria são casos novos, né, Lu? Mas quando a gente se depara com casos assim, a gente tem que ter um olhar específico para a epilepsia, sim, mas também encarar e esclarecer que essa alteração, ela tem um curso próprio e que a gente não tem como prever muito bem, né? A gente sabe mais ou menos, os estudos mostram mais ou menos o que pode ter associado à epilepsia, porque a gente tem uma doença de base que tem um curso próprio, né? Acho que é mais ou menos isso, né, Lu? Exato. A gente pensa, sim, em controle de crises, em melhora, né, do esquema medicamentoso, mas nem sempre há, né, essa evolução tão, tão favorável, né, em muitos casos, por conta da doença de base. Mas a gente não pode perder a esperança, porque a gente tem aí, né, uma série de promessas, tratamentos aí de terapias gênicas que podem alterar esse curso, né, da história natural da doença, né, como a gente está mudando o curso da doença do Duchenne, do AME, né, e de várias outras doenças que antes tinham um curso muito desfavorável. Acho que a gente está partindo para uma outra fase. E isso que a Lu está falando, a gente tem discutido muito hoje, que se chama medicina de precisão, né? Exato.
a medicina de precisão tem vindo para a epilepsia, para a neurologia de uma maneira geral, que é o que a gente mais estuda, né, Lu? Em relação a essas alterações específicas e em relação a estudos que estão acontecendo para estratégias terapêuticas que possam realmente ser precisos em relação a essas alterações. Você podia explicar um pouquinho isso para a gente, Lu? Falo sim. Então, terapia de precisão é quando você consegue, pela fisiopatologia, assim, a forma que aquela alteração genética leva a uma alteração, né, no neurônio, na questão, né, cerebral, e a gente conseguir uma medicação ou uma dieta ou uma terapia gênica, modificar ou melhorar aquele sintoma. Por exemplo, a gente tem aí a doença de De Vivo, que é a deficiência de GLUT1, né? Você identificando essa causa, você pode iniciar a dieta cetogênica e mudar o curso natural e melhorar muito os sintomas, ou até curar, não diria curar, você controlar, ter o controle dos sintomas, que seria a deficiência, né, de glicose no cérebro, através, né, de usar os corpos cetônicos como uma forma de energia para o cérebro. E além de várias outras, né, terapias que a gente tem hoje, né, relacionado aqui, a gente tem aí algumas perguntas de ganho e perda de função. Então, são casos assim que a gente sabe uma mutação, por exemplo, SN8A, né, que a maioria das mutações, né, das variantes, são por ganho de função. Então, a gente pode levar a um tratamento que são bloqueadores dos canais. Então, quando a gente tem um ganho de função daquele canal, você pode bloquear com medicamento e o tratamento ser mais eficaz. Isso é uma terapia de precisão também, né? Então, SN8A, SN2A, KCNQ2, então são genes que, na sua maioria, têm ganho de função da proteína. E o tratamento seria bloqueadores de canais, que seriam carbamazepina, fenitoína, são medicamentos, oxcarbazepina são medicamentos bastante indicados. Você quer começar falando das perguntas, Dani, ou você quer que a gente vai contextualizando? Você que manda. Bom, eu acho que agora a gente já pode ir para as perguntas, né? O que a gente tinha de contexto para o pessoal entender, os conceitos, coisas mais essenciais. Eu acho que aí a gente conseguiu trazer essas coisas em tudo que a gente conversou até agora. Claro que de uma maneira muito superficial, se o pessoal tiver mais dúvida em relação a isso, pode ir mandando aqui, né, em relação a isso a gente vai respondendo. E acho que agora a gente pode ir para as perguntas específicas, sim, Lu. E aí, já que você começou a falar das medicações, né, aí a gente tem uma pergunta, né, que foi mandada para ti. Quais as medicações e o tratamento para a variante do KCNQ5? Tá. Então, o KCNQ5 é uma mutação, né, em canais do potássio, e ele não tem, assim, uma medicação específica. Então, assim, a gente depende muito da questão do tipo de sintomas, né? Então, pode ser epilepsia, crises tônicas, crises clônicas. Então, geralmente, o tratamento é muito relacionado com sintomas. Então, sintomas de crises tônicas, pode, né, tem medicamentos, tem um quadro de espasmos epiléticos, a gente fazer medicamentos para isso. Então, ainda a gente não tem uma medicação específica para ele. Então, quando são casos assim que pode ser ganho ou perda de função, então, por exemplo, geralmente é ganho de função, então a gente pode tratar com medicamentos
por exemplo, carbamazepina, fenitoína, mas esse em específico não tem uma medicação de precisão, então não tem uma medicação específica para ele. Então a gente pode utilizar de acordo com os sintomas daquele indivíduo. Agora eu vou perguntar para você. Então, assim, a gente falou sobre encefalopatias epiléticas. Então, o EST, ele pode ser um sintoma tanto de uma encefalopatia epilética sem causa genética, né, de um EST que a gente chama sem uma lesão e tudo, e quanto uma encefalopatia epilética do desenvolvimento. WEST, Lennox, então são todas manifestações tanto de encefalopatias epiléticas quanto encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento. Qual a diferença entre o espasmo do West e o Moro? Dani, você pode responder essa pergunta. Eu acho que é super importante essa pergunta. E quando você vem contextualizando, é assim, a gente tem algumas coisas até que estão subindo aqui, eu estou me perdendo um pouco, eu sou muito ruim de respondendo, viu, gente? Vocês me perdoem, mas a gente vai se ater né, a gente vai prestar mais atenção em responder as coisas que estão falando em relação à live, que são as encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento. Tem bastante pergunta aqui, depois no final a gente vai direcionar vocês para a página da BE, que na página da Associação Brasileira tem muita live, muita BR responde falando sobre, né, essa questão de gravidez, crises de ausência. Então, tem bastante informação na página da BE já, tá? Mas o que a gente tem em relação ao Moro? Moro é o reflexo do neném pequenininho, que é um reflexo primitivo, que a gente fala, ele já nasce com esse reflexo. E à medida que o bebê vai amadurecendo esse cérebro, ele vai diminuindo a intensidade, que é um movimento que o neném faz assim, e às vezes chora, né? Que é um reflexo que é nato, o neném nasce com ele. E aí, à medida que o neném vai crescendo, ele vai diminuindo a intensidade desse movimento, vai diminuindo a frequência que esses reflexos acontecem até sumir. Porque quando o cérebro amadurece mais um pouco, ele não tem mais um reflexo de Moro. E ele confunde, sim, com os espasmos. Por quê? Porque os espasmos, normalmente, eles podem acontecer iniciar por 3 meses e ter a maior quantidade dos espasmos acontecendo por volta dos 6 meses. Então, é justamente uma época que já é para o reflexo de Moro estar sendo diminuído. A frequência, a intensidade, com 6 meses, ele vai começando a diminuir. E o que acontece? A criança, quando tem os espasmos, ela começa a ter uma parada ou uma involução do seu desenvolvimento, né? Começa a ter alguma pista de que está acontecendo alguma coisa a mais no desenvolvimento dela. E aí é o momento de você pensar, inclusive, em fazer uma abordagem um pouco mais técnica e ver se tem um eletroalterado, né, para classificar ela como um espasmo infantil e também podendo classificar ela como uma síndrome de West, que aí necessariamente tem que ter um eletro-padrão de hiperarritmia. Mas os espasmos infantis, não necessariamente a gente tem que ter hiperarritmia no eletro, a gente tem que ter um eletro alterado, né? E isso é muito importante porque o tratamento é muito importante para se fazer. Então, eu acho que é mais ou menos essa a diferença, Lu. Você quer completar algo? Uma outra coisa é que o espasmo do West, ele aparece mais em clusters, né? Que é aqueles agrupamentos. Então, mais no despertar ou na sonolência. Então, são aqueles espasmos que tem uma flexão ou uma extensão e que são várias vezes repetidas. E que o Moro não, o Moro tem uma e some, e geralmente é de criança menor. Acho que essa é uma grande diferença também. Eu acho que a gente pode aproveitar o ensejo dessa resposta e explicar, por exemplo, que quando os espasmos infantis chegam, eles geram uma encefalopatia epilética, né? Só que isso é por conta das crises, são muitos espasmos, a criança começa a ter alteração do desenvolvimento, e aí a gente tem uma corrida contra o tempo para descobrir duas coisas. Primeiro, para iniciar o tratamento, que é um tratamento padrão, protocolar,
né, pela Liga Internacional contra a Epilepsia, a Liga Brasileira também, a Sociedade Brasileira de Neuroinfantil, tudo isso vai dentro desse contexto, mas também existe uma corrida para a gente descobrir o motivo, a causa do aparecimento desses espasmos. Então, isso vai ajudar muito a gente a raciocinar e montar um processo que às vezes a gente faz. Eu falo muito assim para as famílias: olha, tem uma epilepsia, fez o tratamento dos espasmos infantis ou até do West, mas ficou uma epilepsia residual. Eu gosto de usar muito esse termo, né? Porque tem crianças que, quando termina o tratamento próprio para os espasmos, tem uma epilepsia residual que a gente tem que fazer a manutenção desse tratamento. E a causa é um dos grandes motivos da gente olhar para essa epilepsia que fica depois, né, Lu? Então, eu acho que tem muita coisa aí, mas é uma encefalopatia epilética, por exemplo, a síndrome de West. Sim. E aí eu vou já emendar com outra pergunta, né? Por exemplo, quando a gente fala de West, a gente tem que sempre pensar na causa. Então, às vezes assim, fez um tratamento, saiu do padrão, né? E depois com 2 anos e 11 meses voltou, né? E depois, então, saiu do padrão com 2 anos e voltou com 3 anos e 8 meses. Então, assim, é uma história que ela foge, né, de uma história que a gente conhece de uma epilepsia, assim, só encefalopatia epilética, que a gente controla as crises, melhora e o paciente vai bem, né, com poucas medicações. Então, aquele caso que tem um controle, depois começa a ter outras crises, volta para uma ipsarritmia, né? Tem que pensar numa causa genética sempre, tá? E aí, o que fazer nestes casos? Então, assim, se ainda tem espasmos epiléticos, né, aqueles sustinhos, eu ainda continuo tratando como, né, aqueles medicamentos para síndrome de West. E mesmo quando a criança está um pouco mais velha, 3 anos, né, eu continuo tratando. Mas não esqueço de investigar, porque às vezes você investigando consegue achar uma causa, por exemplo, uma canalopatia, que às vezes você tem que tratar com carbamazepina, por exemplo, mas que é meio contraditório você tratar um espasmo ou uma crise tônica, né, que evoluiu com carbamazepina. Então isso é algo que quebra um pouquinho os nossos protocolos, né, porque é algo que a gente está tratando a causa de base, né, a fisiopatologia mesmo. Tem uma médica até que perguntou aqui, Rafaela, a gente quando resolve a ipsarritmia, resolve a alteração dos espasmos, o correto é você reclassificar essa epilepsia, porque a maioria das crianças mantém um padrão de epilepsia outro, que não espasmo, né? Correr da causa de base, que é isso que a Lu falou, porque se for, por exemplo, um padrão de epilepsia e você entrar com fenitoína e fenitoína não pode, carbamazepina e carbamazepina não pode para essa criança, você vai piorar essa epilepsia. Então, correr atrás da causa. Mas assim que isso for resolvido, esse processo de espasmo, reclassificar essa epilepsia e trocar, sim, trocar a viga pelo remédio, que foi a reclassificação, né? Digamos assim, né, Lu? Que foi o que a Lu acabou de explicar, viu, Rafaela? Isso é muito importante. Não tem um tempo padrão. O tempo padrão é de acordo com o tratamento, né? Com a resposta, né? Tem uma outra mãe que perguntou aqui, Lu, sobre uma criança que tem West, Raquel, o nome dela, Carvalhais. Carvalhais Raquel, o perfil dela. Criança que tem West, evoluiu com Lennox, mantém crises tônicas, já em uso de CBD, levetiracetam, clobazam, Vimpate, mantém escapes de crises tônicas que duram de 30 a 40 minutos. Né? E a gente tinha uma pergunta aqui sobre Lennox, né? E sobre canabidiol, né? Então, na verdade, Raquel, o que a gente vê
é que a síndrome de Lennox-Gastaut, ela pode sim ser um processo contínuo da síndrome de West. Então, quando a criança ela cresce um pouco mais, por volta de 3, 4 anos, e ela tem o processo de West ainda vigente, ela pode sim ter a mudança do padrão de crises, deixar de ser espasmos e passar a ter um monte de outro tipo de crise, porque a grande dificuldade em relação à síndrome de Lennox-Gastaut é em relação à pluralidade de crises que essa criança tem. Então, existem muitos tipos de crise que o Lennox ele reporta. Então, crise de ausência, crise tônica, como você descreveu, crise atônica, inclusive a tônica cefálica, que pode bater a cabeça, às vezes tem que usar capacete, né? Tem as crises tônico-clônicas, né? As convulsões propriamente ditas, que a gente fala, tem mioclônica. Então, enfim, pode ter muitos tipos de crise. É um tratamento muito difícil. E o uso do canabidiol, ele está indicado como uma ferramenta de auxílio no tratamento, mas as doses que os estudos trazem são doses relativamente altas, né? E isso tem várias coisas embutidas, né? Então, às vezes, a gente usa o canabidiol e por conta do custo a gente não consegue usar a dose adequada. Existe a questão da tolerabilidade, porque o canabidiol ele tem efeitos colaterais como os outros medicamentos, ele tem interação com outros remédios, como qualquer medicamento, apesar de ser um fitoterápico, né? Então, é muito importante que a gente saiba que o canabidiol ele tem que ter muita instrução para se manusear ele. Então, às vezes, colocar ele, mas não colocar na dose adequada, não ter o processo de titulação que é o correto, às vezes a gente não está tendo todo o aproveitamento do canabidiol. E os estudos não mostram que todo Lennox, toda criança com Lennox-Gastaut reage da mesma maneira aos tratamentos. Por quê? Porque precisa saber a causa, que é o que a Lu está falando. Porque quando eu falo também da síndrome de Lennox-Gastaut, e eu contei tudo isso para vocês, tem a questão do padrão do eletro, o atraso do desenvolvimento, eu não falei do motivo do Lennox. Então, existem crianças que têm Lennox porque tem paralisia cerebral, existem crianças que têm Lennox porque tem SCN2A. Então, na verdade, é importante que também o médico, ao cuidar de uma criança com Lennox, tenha um olhar específico para a causa, por quê? Para o motivo daquele Lennox ter aparecido, para tentar raciocinar em termos da medicina de precisão que a Lu falou, né? Então, eu acho que é importante, a gente já tinha até separado, né, Lu, uma pergunta. Na verdade, eram duas que a gente condensou em uma resposta, porque veio exatamente com o que a Raquel perguntou, né? Sim. E aí, teve uma pergunta aqui no grupo também, como que a gente consegue prevenir uma criança que tem WEST para não, né, ter o Lennox? Acho que é você controlar muito bem as crises do WEST. E aí você tenta, né, com isso você tenta prevenir, né, que ele evolua para a síndrome de Lennox. E hoje os tratamentos podem ser o canabidiol, né, a lamotrigina, o valproato, são medicações que melhoram muito aquelas crises tônicas, aquelas crises de queda, né, essa combinação tem sido bem favorável. A dieta cetogênica, o estimulador do nervo vago, já teve algumas perguntas aqui, e a combinação. Geralmente o Lennox é uma criança maior, né, não é tão pequena, então lá pelos 2 anos ou mais, geralmente é que tem esse padrão, né, de múltiplas crises e um eletro bastante alterado. E fala um pouquinho, você que tem mais experiência com o estimulador, Dani, qual que é a sua experiência do estimulador e da dieta do Lennox? Agora, isso é uma pergunta minha para você. Olha, Lu, a minha experiência com o estimulador, ela é muito boa, tá? Ela tem, eu acho que o Lennox, as crianças são, respondem muito bem ao VNS, que é o estimulador do nervo vago. E ontem eu estava numa discussão, estava fazendo uma discussão de caso, e eu tenho um caso assim que eu acho muito legal e tem a ver com isso, né? Com o tempo
de doença. Então, quando você descobre um WEST, ele é uma urgência neurológica. Rapidamente você tem que montar todo o esquema terapêutico que é protocolar, que não é da doutora Dani, que não é da doutora Lu, é um processo que tem um protocolo a ser seguido, né, com relação ao tratamento dos espasmos infantis e da síndrome de WEST. E aí é uma urgência neurológica. Da mesma maneira, deveria ser quando a gente descobre um Lennox. Porque quando a gente descobre um Lennox é Lennox, Castor, não muda. Então, a gente realmente precisa o mais rápido possível lançar mão das estratégias terapêuticas que têm mais evidências. E não, eu vou tentar mais um remédio, eu vou tentar mais uma medicação, vai lançar um remédio novo. Não, a gente precisa ter essa clareza de que quanto mais tempo essa doença ficar, maior vai ser o comprometimento do desenvolvimento dessa criança. Porque a gente tem que lembrar que é uma encefalopatia epilética e que as crises descontroladas impedem essa criança de mostrar o potencial dela de se desenvolver. Então, e aí, voltando ao caso, já me misturei, mas o caso dessa criança, a gente fez o diagnóstico dele com 3 anos e 8 meses, com 4 anos ele já estava com VNS, e ele é uma criança que tem uma resposta ao desenvolvimento muito boa, porque a gente fez um diagnóstico de Lennox logo que começou o Lennox, a gente teve muita sorte, percepção, muito estudo, né? E aí a equipe, vamos colocar. E a criança tá bem, né? Então, na verdade, ela não deixa de ter um Lennox. Eu falo sempre assim, uma vez Lennox, para sempre Lennox, né? O Lennox é uma coisa que é muito difícil de ser modificada, diferente do WEST. A gente tem muita criança no ambulatório que tem um WEST resolvido e que ficou com uma outra epilepsia residual. O Lennox já tem um curso um pouco mais agressivo nesse sentido, né, Lu, de modificação. Mas a gente consegue dar uma sobrevida, uma qualidade de vida muito grande. E aí é um ponto-chave, né? Colocou o VNS, ele ficou livre de crises? Não, mas as crises são muito sutis, espaçadas, as crises que a mãe vê, as crises clínicas, que o aparelho mostra que o cérebro pode estar tendo algumas crises e o VNS está dando o autoestima e às vezes bloqueando algum valor preditivo, né, de frequência cardíaca, que é uma outra história. Mas a criança está desenvolvendo muito bem. E eu acho que esse é o grande objetivo da qualidade de vida que você tem que tentar prover para uma criança com um diagnóstico como esse. Sim. Eu acho que isso é um fator bem importante que você, tudo, né, sempre batemos na tecla, que às vezes, assim, não é o controle completo das crises, porque às vezes a gente consegue controlar, colocando a criança na UTI, com muita medicação, né, com muito efeito colateral. Mas às vezes, você negociar com a família e falar, olha, tem algumas crises que vão continuar, mas são tão curtas, com baixa morbidade, tudo, por que não deixá-la mais acordada, mais ativa, indo para a escola, indo para o passeio, não é? Por que não? E tendo algumas crises que talvez não vão atrapalhar tanto essa criança, ou essa família, esse adolescente ou esse adulto. Então, isso eu acho que é algo que a gente tem que sempre considerar. E também, eu acho que é assim, colocou estimulador, não pode fazer dieta. Não, a gente pode, né, abrir mão também de tratamentos combinados, né, o canabidiol com a dieta. Eu tenho alguns casos que teve super sucesso, né, a dieta com estimulador também tem super sucesso. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra, e o Lennox não quer dizer que é uma qualidade de vida péssima. A gente pode, sim, dar uma boa qualidade de vida para essa família, né? Acho que é isso. Eu acho que o grande objetivo da gente é mostrar que existem algumas padrões de epilepsia, como encefalopatia epilética e do desenvolvimento, que a nossa meta terapêutica, o nosso alvo terapêutico é qualidade de vida. A gente já tentou explicar aqui em relação a essa parte da encefalopatia epilética, que pode ter uma melhora, mas que a gente, quando tem uma mutação genética ou alguma alteração que tem um curso próprio, que tem outras alterações neurológicas, a gente
tem um processo um pouco mais linear, no sentido de que é essa alteração que vai dar o direcionamento para o resto do tratamento. E a gente tem que estar sempre tentando se antever, né? Aí acho que a importância de conhecer essas mutações, né? E tentar medicina de precisão quando elas já tiverem estudos, né, Lu? Lu, tem Sim. uma pergunta que você botou aqui pra gente que eu acho que é muito boa, assim, que fala sobre cuidado paliativo. Que é, Eu queria responder essa eu pergunta. queria que você respondesse, né? Na verdade, eu tô tentando achar ela, mas eu me perdi aqui. Tá. Na verdade, me lembra ela, e eu tô olhando que eu me perdi aqui. SN2A. Quais os principais cuidados paliativos para aumentar a qualidade de vida? Então, eu vou colocar esse SM2A, eu vou colocar qualquer tipo de doença genética, epilepsia de difícil controle, eu vou abrir um leque para qualquer doença neurológica. Você pode abrir mão, assim, lançar dos cuidados paliativos. E o cuidados paliativos não é para uma criança que está morrendo, que não tem mais jeito, ou quando não tem mais tratamento. Não é isso. Cuidados paliativos é você melhorar o sofrimento, né, você diminuir o sofrimento daquela família. Então, paliar quer dizer cuidar, né, você levar um manto, isso é a origem dessa palavra. E aí, quem fez ela sabe que eu acho que eu estou fazendo, né, após em cuidados paliativos, que é o quê? A primeira premissa do cuidados paliativos é cuidar de quem cuida. Então, assim, tem muitas mães aqui, muitos pais, muitos familiares que vivem isso no dia a dia. Então, o cuidado com si próprio é a primeira premissa. E aí, quando você se cuida, você consegue cuidar melhor do outro. E assim, a outra coisa que a gente sempre leva é o quê? É, um cuidado de forma mais global. Não só o controle completo das crises, mas é o alívio dos sintomas. Então, você cuidar da cialorreia, né, que é aquela baba muito frequente, que pode ser um efeito colateral dos medicamentos, daquela sonolência excessiva, daquela criança que tem muita espasticidade, da parte de saúde mental daquelas crianças, né, que às vezes não vão, não sabem ir para um parque, não sabem ir para um. Por quê? Que eles ficam direto na terapia, no hospital, né, nos ambulatórios. Então, o cuidado de uma forma mais global, você já está fazendo cuidados paliativos. E a gente, como médico, levantar isso para a família é um papel bastante, uma coisa que eu estou trazendo bastante. Então, ver aquela mãe que às vezes, né, parou de trabalhar ou que não tem tempo para ela, tudo, né, falar, você está pedindo ajuda, né, peça ajuda, às vezes não é só para um familiar, não é só para um pai, mas às vezes um amigo, um primo, né, a escola, né, já dá tempo para você fazer um trabalho voluntário, ou se cuidar, ou fazer uma terapia. Isso é super importante. Eu acho que esse cuidado geral é tão importante quanto cuidar ou diminuir as crises. Eu acho que isso é uma grande mensagem, né, Lu? Porque hoje mesmo eu tive. Eu até vi aqui uma das mães, né, a Renata, essa qualidade de vida que precisamos dar ao nosso Pedro, né? Ela colocou a alteração genética do Pedro. Então, na verdade, essa informação da gente compreender que às vezes a criança tem uma epilepsia, porque a maioria das vezes eles abrem o quadro com epilepsia, né, Lu? Que é o que chega pra gente, né? E ela vem de uma maneira avassaladora.
E aí, quando ela vem de uma maneira mais intensa, com muitas crises, a gente tem a encefalopatia epilética, que é aquela coisa da. Eu tento explicar assim, é como se o cérebro ficasse inflamado, ele não dá conta de se regenerar, de se recobrar da quantidade de crises que ele tem, esse cérebro. E aí, quando a gente vai fazer os estudos e descobrir por quê, porque aí a grande mensagem de hoje é: nós precisamos perguntar e ver o quanto a ciência consegue descobrir do porquê daquela epilepsia, do porquê daquela encefalopatia epilética. É claro que isso é uma discussão mais profunda, a gente sabe que a gente tem dificuldade no SUS para ter acesso a exames mais precisos, a gente sabe de tudo isso, mas é uma batalha que a gente tem que ter, e descobrir o porquê ajuda muito a gente a declinar. Não, esse medicamento que ele está usando vai fazer piorar as crises dele. É a medicina de precisão. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é qualidade de vida, porque hoje a gente já entendeu que tem epilepsia e ela pode ser bem melhorada, controlada com os medicamentos, principalmente com a medicina de precisão, mas existe uma doença de base. E aí o grande alvo terapêutico é a qualidade de vida. E a Lu falou tudo. Hoje, por exemplo, eu pedi para uma mãe: você precisa ir para terapia. Precisa, vai fazer muito bem para você. E aí eu falo com muito, assim, muito amor, porque eu faço terapia. E tá É, tudo bem. Eu acho que é uma maneira da gente, como mãe, se olhar, porque a gente que é mãe, a cabeça da gente de mãe é muita coisa, né, Lu? Então, fazer sim. terapia, principalmente quando você tem filhos raros, né? A gente realmente precisa ter o alvo terapêutico muito claro, e a qualidade de vida tem que entrar como uma principal meta para um tratamento de uma criança com alterações genéticas, né, Lu? Sim, e às vezes assim, a terapia é cara, às vezes a família fala, ah, não tenho tempo, não tenho condição e tal. Mas você pode ter uma rede de apoio, que pode ser, por exemplo, uma comunidade, um grupo, né? Então tem várias mães, né, do grupo lá do Hospital Menino Jesus, nossa, que elas falam que às vezes saem com os filhos, né, que tem algum tipo de deficiência ou não, tudo, e que é maravilhoso, porque elas se entendem, é um momento que elas podem trocar figurinhas né, e estar com os filhos também, às vezes estar com as mães, com os filhos, e isso é maravilhoso. E a gente se permitir isso, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu não tenho tempo para mim, eu só tenho tempo para o meu filho. E aí a gente adoece, e aí adoece junto com o filho, né? Então, acho que isso é bem importante. Mas, e a gente também, como médico, olhar para isso. Porque às vezes a gente tem aquele ímpeto de só curar, né? Curar, querer zerar as crises, né? Eu não gosto dessa palavra limpar o eletro, não gosto. Então, às vezes, não, aquele eletro vai ser o eletro dele. Às vezes ele vai continuar tendo aquela quantidade de crise, porque a gente já tentou muitas coisas, né? E às vezes a gente escolheu aquele esquema terapêutico que é o que ele fica melhor, que ele fica mais ativo, que ele tem crises de menor morbidade e que ele tá muito bem. E às vezes é aquela que a família fala assim, não, não vou mexer, porque tá bom. Né? Então, às vezes a gente faz isso, a gente vai só complementando, né? Melhorando, né? Esses efeitos colaterais, ou fazendo alguma medicação que não tenha tantos efeitos colaterais, mudando. Então, isso é uma forma de tratamento dessas encefalopatias. Eu acho que o ponto-chave, teve uma das perguntas, né? Ah, Que foi a Maria Alice que mandou para gente, que é uma pergunta eu acho que é o Wilcia Simplício, né? Gostaria de saber se uma criança com a síndrome de encefalopatia epilética 32 tem cura, ou ela vai tomar medicação para o resto da vida. Acho que aí a gente poderia até, né, Lu, você tentar contextualizar para a gente fechar exatamente com o que você acabou de falar, né?
Bom, eu não tive tempo aqui de ver qual que é a encefalopatia número Eu 32. também não vi. Então, assim, no começo da minha tese, tinham 15, 20, e no final da minha tese tinham 110, né? Hoje, provavelmente, deve ter 120, 130, aproximadamente. Então, o que que é esse número? Quer dizer que a encefalopatia epilética do desenvolvimento, ela tem mais ou menos uma cara parecida, assim, são crianças, na maioria das vezes, crises epiléticas, né, no início da vida, que às vezes foi um pouco de difícil controle, e que você vai descobrindo o gene responsável por isso, e aí tem um órgão que cataloga isso. Então, geralmente é por ordem dessa correlação entre o gene e o quadro clínico. Quando está bem determinado, aí você coloca um número, né? Então, o Dravet tem um número, o CDKL5 também, não me lembro o número exato. Eu não tive tempo de E olhar. aí, essa questão se tem cura ou não, se vai tomar remédio para o resto da vida. Então, assim, o que eu recomendo para todos os tipos de genes e tudo? A gente não vai saber tanto quanto vocês que vão estudar estes genes, vão estar nos grupos. Então, a gente fez uma live há pouco tempo, né, sobre canalopatias, deve estar Tá gravada aqui. gravada, Então, lindíssimo. assim, é muito importante as comunidades por exemplo, do SN8A, do SN1A, do KCNQ2, do CDKL5. Então, a doutora Cat está hoje, né, fora no encontro do CDKL5. Então, vocês procurarem na internet, né, se tem uma comunidade, se não tem, faça. Por quê? Porque, assim, tudo, né, for tratamento de terapia genética, gênica, vai depender do tipo, né, se você está bem estudado, se você sabe direitinho qual que é a localização, qual que foi a proteína que foi alterada, né, qual aminoácido, se é ganho ou perda de função. Então, tudo isso tem que estar muito bem estudado. Então, as comunidades que estão muito bem organizadas, né, os tratamentos genéticos vão vir primeiro. Então, por isso que eu acho que é difícil falar em cura de um gene, de uma doença rara, né, se a gente não está pensando num coletivo, numa questão assim de organização mesmo, né, de catalogar, de tudo isso. Então, eu acho que isso é super importante. E aí a cura, o tratamento, eu penso que assim, nem sempre a gente vai conseguir curar. Quer dizer, na maioria das vezes, né, essas doenças genéticas, às vezes a gente vai ter um controle, né? Então, ou uma, uma, uma parada da progressão daquela doença, ou uma melhora da qualidade de vida, então uma melhora daquele sintoma. Então, eu fico mais como um controle, uma melhora do que somente visando a cura. Eu acho que eu sou mais desta linha, né? Porque nem sempre a gente consegue modificar lá aquela alteração naquele gene, né? Naquela localização, naquele DNA. Tem uma moça que colocou aqui, Melânia, né, Paz de Almeida. Eu uso medicação há 50 anos, a medicina mudou, mas vivo bem. Então, na verdade, eu gosto muito de trazer essa lucidez, porque parece que às vezes quando a gente descobre que tem uma doença crônica, a gente coloca toda a raiva, todo o luto que a gente tem do diagnóstico no remédio. E o medicamento, para quem tem pressão alta, por exemplo, né, é um medicamento, é uma doença crônica que tem controle, mas não tem cura, né? E que você consegue ter uma qualidade de vida ótima
com o uso das medicações adequadas para o seu tipo de hipertensão, de pressão arterial sistêmica. Então, eu gosto muito de trazer leveza para isso, para o remédio. Porque quando o remédio está bem indicado e ele está bem colocado na vida da criança, da pessoa que tem epilepsia, é o que a Lu colocou. A doutora Lu falou muito bem assim, é com menos efeitos, é não ter efeitos adversos, é não atrapalhar a vida da criança, é que a medicação se encaixe no sentido de que, olha, encaixou na vida daquela pessoa e está fazendo ela seguir o fluxo, né? Seguir o seu desenvolvimento, uma melhora da sua qualidade de vida, melhora no controle de crises, né? Melhora de movimentos involuntários, melhora de tremor, melhora de marcha. Então, é isso, né? Então, eu gosto muito de trazer essa leveza para a medicação, principalmente quando se está diante de alterações que são doenças crônicas, né? A alteração genética, ela é uma doença crônica, né? E o que a gente vai buscar? A gente vai buscar o controle dela, porque por ser uma doença crônica, ela não tem a palavra cura, ela tem o controle. E a gente está buscando o controle com o avanço da medicina, a medicina de precisão, né? A gente tem que realmente olhar para isso com toda a clareza e lucidez que isso precisa ser olhado. E aí a importância dos cuidados paliativos, né? Sim. Daí a importância de você olhar para tudo isso e cuidar. Não significa dizer que eu não vou cuidar. Claro que sim, vou cuidar com o que é de melhor. Qual foi o melhor estudo que aconteceu, né? Qual foi a melhor engenharia genética que foi feita? Isso é paliar. Isso é cuidar de uma criança, de uma pessoa que tem uma mutação genética, por exemplo, né? Você concorda, Lu? Concordo super, né? 100%. E aí a gente não precisa ir muito longe, né? Tô vendo aqui, né, uma mãe, Renata, né, falando que o filho tem a alteração no gene SLC12A5. Então, ou seja, assim, se a gente estivesse falando aqui há 10 anos, a gente não estaria falando em gene nenhum, né? Então, hoje a gente sabe do gene, sabe como ele funciona, sabe os medicamentos que mais às vezes, né, melhoram aquilo, ou você não sabe, então alguém está estudando isso. Então, hoje é muito, a gente está numa era muito diferente e uma era melhor. E eu acredito que daqui 5 anos, né, a gente vai estar muito atrasado. O que a gente está falando hoje já vai estar muito atrasado. Espero, né? Eu também. Eu E, também. É o que a gente aposta, né, Lu, na ciência, né? Então, é, eu acho que é isso, gente. Acho que a gente falou, a gente contextualizou bem essa coisa da encefalopatia epilética. Acho que conseguimos fazer um diferencial da encefalopatia epilética e do desenvolvimento, né? Falamos um pouco da medicina de precisão, das encefalopatias. Falamos até mais coisa, né, Lu? Condição o encefalopiléptica, da espasmo. Lane, Acho que isso. a gente foi bem. A gente foi bem, Lu. Gente, tem Sim. mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Porque a gente vai precisar se despedir. Passou muito rápido, né? Já são 9 horas. Muito rápido. E antes da gente ir para o agradecimento final, que bom, o pessoal gostou. Que bom, meninas, que bom, meninos. Para a gente é muito importante a gente vir como, né, voluntária, de coração aberto, né? Para falar sobre Eu isso. acho que é importante assim, esse assunto nunca vai esgotar. Então, continue fazendo perguntas, quando a gente conseguir, a gente vai respondendo, né? Então, acho que continue seguindo a ABE, então continue fazendo perguntas e a gente vai tentando responder na medida do possível. Ótimo. Né? Só para a última, assim, a correlação entre encefalopatia epilética e autismo, quando a gente fala da encefalopatia epilética e do desenvolvimento, sim, né? E existem também, existem muitas alterações genéticas que têm as duas coisas, é que nem tem a epilepsia, tem o autismo, que a Lu falou, tem o distúrbio do movimento, pode ter disfagia, que é não conseguir engolir. Então, tem várias coisas que fazem parte da correlação entre uma mutação genética
a epilepsia, ao autismo e outras coisas também. Acho que dá para a gente fechar, que acho que foi a última pergunta, né? Lu, Ótimo. eu queria muito te agradecer. Foi difícil trazer a Lu, viu, gente? Ela tá muito ocupada. Muito ocupada. Tive que esperar Não, dois já meses fazia na muito tempo fila. que eu não fazia live, eu Eu estava até tive preocupada se eu dois, sabia mexer nesse negócio. foram 2 meses na fila, porque ela tava sem tempo para fazer a live. Ela tá muito famosa, minha amiga. Imagina. Lu, muito obrigada pela tua presença, pela Obrigada a tua você. generosidade em compartilhar teu conhecimento, né? E você, como sempre, é uma pessoa que traz muita luz, muito amor em tudo que você Você faz. também, viu? Ah, Você também. eu queria que você se despedisse para eu fazer as considerações finais e a gente fechar. Bom, esse assunto ainda está em muito estudo e vocês, como familiares, tudo, sempre nos ajudam, né, estudando, trazendo novidades para a gente. Então, continuem nessa batalha e acredito que em breve a gente vai ter muita opção terapêutica. Então, acreditem. É isso Acho mesmo, que gente. Queria agradecer muito a Lu pela disponibilidade dela. Eu já botei Lu, nem tô mais doutora Lu, nem mais doutora Lu, eu tô mais, hein, Lu? E em nome da BE, dizer para você que é uma honra te receber. Sempre, viu? Sempre. E legal. agradecer também à Associação Brasileira de Epilepsia pela confiança, né? De me deixar participar e de conduzir e da gente participar também com as famílias, né? Agradecer muito à BE pela oportunidade de compartilhar, que eu acho que é um dos grandes propósitos da vida da gente, né, Lu? Compartilhar Sim. informação, isso é cura. Eu acredito que compartilhar informação faz parte da cura dessas famílias como um todo. Então, eu queria agradecer também à ABE, agradecer você, seu tempinho, a todo mundo que participou com a gente, né? Um grande beijo, né? E aí a gente se vê depois, mês que vem tem mais live. Na ABE pelo Brasil. Então, Lu, tá depois você bom, volta, né? Você me prometeu para falar daquele claro. assunto. Sim. Querida, Obrigada a obrigada. todos que ficaram aqui, mais de 50 pessoas. Eu acho que isso é um público maravilhoso. Verdade, verdade. Um beijo, Lu. Muito obrigada pela Tchau, noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa tchau. noite. Tchau.